Meu nome é Alexandre Chagas Dambros, eu sou da turma DS4 de 2016 e esse é o meu trabalho final da disciplina de Linguagem de Programação 2. Eu optei por fazer o software com interface gráfica e o objetivo do trabalho era a gente fazer o software usando o que nós aprendemos sobre linguagem de programação, no caso sobre o paradigma de programação orientado a objetos. Isso. As classes que o meu programa vai utilizar são o funcionário, que é uma pessoa física, que é uma pessoa. As classes pessoa física e pessoa, como não podem ser instanciadas, elas não devem ser instanciadas, então elas são abstratas. Diferente de funcionário, que não é uma abstrata, e função, que também vai ter que ser instanciada. Todo funcionário possui uma função, era a referência da composição, onde aqui no funcionário tem público e função, mais função, que quando instanciar o funcionário, ele vai instanciar uma função para tu salvar uma função dentro do funcionário. Assim, não vai poder existir um funcionário sem função, entende? Bom, aqui no programa foi simples, aqui são os dados do funcionário e aqui os dados da função. Um funcionário ele não pode ser excluído, por isso então tem só o botão de atividade ali que ou ele está ativo ou inativo, e isso eu salvo, deixa eu achar em pessoa, como atividade, eu salvo aqui para dizer que se ele está inativo ou ativo. E daí tu só pode editar isso, né? Tu salva, insere novos e edita, excluir tu não pode. Buscar, tu busca pelo ID, que é o campo, pode-se dizer que seria uma chave primária num banco de dados. E a função a mesma coisa, só que ela pode ser excluída. Tem o campo salvar, onde tu pode editar e inserir e depois salvar. E excluir função, que vai excluir a função que tu tá com ela aqui. Tipo, se tu tem o código 1, tu gravou 5 funções, 1, 2, 3, 4, 5, tá com o código 2 ali, ele vai excluir, e clica excluir, ele vai excluir a função 2, é que tá na tela. E buscar função também, ele busca conforme o ID, que seria para, tu quer cadastrar um novo funcionário, mas com uma função que já existe, então tu bota o código aqui em cima, busca, vai aparecer a descrição da função e você salva aqui. Quando tu busca o funcionário, ele automaticamente vai preencher todos os campos, ID, nome, CPF, RG, enfim, atividade, nome pai, mãe, conta bancária e também a função dele, já que o funcionário tem uma função, entende? O funcionário possui uma função, então já vai preencher até a função ali. E o listar é para ver quais funções e quais funcionários, né, já estão gravados. Eu optei por gravar em memória RAM ao invés do banco de dados, já que essa era uma opção que foi dada para nós. Então todos os funcionários e funções eu limitei a 10. Então até 10 tu pode gravar ali. Na memória tu pode buscar e fazer os testes que eu vou fazer depois também. E a lista ela vai mostrar os 10. Esse label aqui em cima que está descrito: preencha todos os campos para inserir novos registros. Lembre-se que é necessário uma função existente para concluir a inserção. Esse label é o label de status. Vocês vão ver que conforme as operações que eu fizer, se eu fizer algo de errado, ele vai me dizer: opa, por exemplo, deixa eu vir aqui no botão salvar. Ele está chamando. Isso foi usado já pensando em orientação a objetos, né? Ó, o botão, eu já vou mostrando o que cada um faz. O salvar. Salvar chama uma função salvar funcionário. Deixa eu clicar Ctrl e aqui, que daí ele vai lá é uma função void, porque ela não retorna nada, ela só vai salvar na memória, né? Então, aqui ele vê se a função existe.
ele vai ver se o que foi colocado aqui na função existe para tu poder salvar essa função, entende? Não é certo tu salvar uma função dentro de um funcionário sendo que a função não existe. Tu vai procurar por ela e tu não vai achar. Então antes tu vai ter que fazer a parte de salvar a função para depois conseguir salvar um funcionário associado a uma função. Que ele testa com for, normal, que vai até a posição da função. Essa posição da função eu tenho declarado aqui em cima, onde eu tenho declarado o vetor dos funcionários e o vetor da função. Esses são os vetores para mim conseguir salvar na memória. E aqui diz, 10 é o número máximo que eu deixei, 10 funções e 10 funcionários, é o que eu posso cadastrar. E a posição funcionário e a posição função, ela é guardado nela a posição que o próximo funcionário ou que a próxima função vai ser gravado. Tipo, agora é no 0, vai ser no 0 do vetor, mas depois vai ser no 1. Então, quando eu salvar, ele já vai somar 1 e daí para na próxima não sobrescrever o 0, né? Salvar no 1. E esses 4 aqui vão ser usados frequentemente durante o programa. Deixa eu voltar lá. Mais fácil assim. Aqui, salvar funcionário. Para a minha função. Ele vai ver também se o funcionário já existe. Que se o funcionário já existir, ele também não pode salvar outro funcionário com o mesmo ID, né? Então ele já controla essa parte por aqui, ao invés de, como eu não usei banco de dados, eu não posso pedir para o banco se ele já existe, eu tenho que controlar isso. E aqui o final desse pedaço de código. E aqui ele vai fazer os testes. Se todos aqueles edits, text fields, tiverem diferentes de vazio, tu tem que colocar alguma coisa neles para conseguir gravar, né? Não pode ter, sei lá, sem nome da mãe, sem nome do pai. Tem que ter todos preenchidos. E daí verifica se funcionário existe e se função existe e se o funcionário existe. Se a função existe, quer dizer que pode gravar um novo. E se o funcionário existir, quer dizer que não pode. Então, se o funcionário for false, segue os ifs até terminar as condições. E aqui ele vai criar, caso todos não estiverem em branco, a função existir e um funcionário não existir, ele vai criar um novo funcionário, né? Uma nova classe funcionário, que é uma pessoa física, que é uma pessoa. Sendo assim, ele herda todos os seus atributos e operações. E aqui ele vai usar, ele já vai usar as operações de lá. Por exemplo, o setID, eu posso clicar aqui, ele vai me levar lá para a pessoa, porque o setID está lá na pessoa, entendeu? Então, thisID igual a ID, o ID que foi colocado. Lá onde nós estávamos, aqui no formulário, setID, e o ID que vai ser colocado é uma parte inteira do text field 1. Como text field ele é uma string, então a gente tem que converter. É usado o integer.parseInt, que vai converter ele para inteiro. Atividade, a mesma coisa. Esse radio button 1 é esse aqui que é o que tu clica, ele ativa ou não, né? Ou tu clica de novo e ele desativa. Esse radio boot, esse select é para ver como que está a posição dele. Se ele tiver selecionado, a atividade vai ser true. Se ele tiver desselecionado, a atividade vai ser false. Function name, mesma coisa, ele está chamando todas as operações de pessoa física e funcionário aqui e mandando para lá. E também vai ser criada uma função, que essa função não vai ser gravada lá no vetor de funções, ela vai ser gravada aqui no func my função, entende? Para associação de uma com a outra. E também é usado o setID e o setDescrição da
classe função. Isso aqui setID e setDescrição. Aqui daí começa a parte de salvar. Salva, ó, no vetor funcionário. A posição funcionário que está lá em cima, 0 por enquanto, é igual a o funcionário que eu acabei de criar, que está aqui. E a posição do funcionário sobe 1. Então a próxima posição de gravação vai ser 1, ao invés de 0, para não sobrescrever. E o label 15, que é o label do status que eu falei antes, vai dizer sucesso, tantas funções, tantos funcionários gravados, entende? E return. Caso dê algum erro, você pode ver que aqui, nesse if aqui, ó, deixa eu só conseguir clicar, isso, aqui, ele vai testar, lá em cima, ó, dá pra ver, se textfield1.get for diferente de vazio e funcionário existe não for verdade, então ele vai fazer o certo e vai setar como sucesso. Que se por acaso o funcionário existir, ele vai dizer código do funcionário já foi cadastrado e return para parar a função. E a outra é esta aqui, que ela testa se a função existe. Se a função não existir, ele vai dar também, vai setar o label status como erro, função não gravada, e return. Caso contrário, se não acontecer nenhum desses erros e nem o sucesso, que é o que diz aqui em cima, ele vai setar o texto do label 15 como erro campo não preenchido, que quer dizer que algum desses ifs aqui deu errado. Isso. O buscar ou salvar. Não, vamos falar do buscar funcionário. O buscar funcionário, essa ação aqui. Ele vai fazer if buscar funcionário, que é também vou dar Ctrl aqui. Buscar funcionário é uma outra operação do form 1. Ó, buscar funcionário retorna um inteiro, que é assim. Se ele achar o funcionário, ele vai dizer a posição que o funcionário está. E se ele não achar nenhum funcionário, ele vai retornar -1. Então, lá no buscar funcionário, ele vai ver se for diferente de -1, ele vai fazer isso aqui. Caso contrário, ele diz que o código do funcionário não foi cadastrado, porque não tem, né? Não tem no vetor. E ele faz o contrário do que foi feito antes. Antes a gente usou os set para setar o que iria entrar naquele objeto criado, né? No objeto instanciado. Aqui ele já vai dizer que o text field é igual ao get, que também, não, aqui ó, o get id, get, enfim, qualquer get que tem, get atividade, nome, pai, mãe, enfim, CPF, RG, ele vai dar o get e vai mandar para dentro daquilo ali. E, inclusive do radio button, tu pode ver set selected, tu vai setar como que ele é. Se tiver true, se tiver false, ele vai mostrar lá. E aqui ele também vai ter que criar uma funçãozinha, né, para setar e para conseguir colocar lá no edit, no text field 8 e no text field 9 o ID e a descrição da função que é associada àquele funcionário. Aqui ele precisa criar essa função para conseguir acessar os dados do myFunção que está lá no no vetor, enfim, salvo no funcionário, não no vetor função, no funcionário. Para conseguir acessar aquela função, ele precisa criar uma outra, para não precisar ficar chamando todo método da função de novo. A gente então cria uma variável que vai ser aquele objeto e usa ele, mais fácil. E caso de algum erro, ele vai dizer aqui, código não cadastrado, né, como já foi dito antes. O salvar função
é basicamente igual ao salvar funcionário, que eu posso, ele está em outra. Ele vai ver se a função existe, vai procurar lá no e se ela existir, ele vai dar um erro, né? Código já cadastrado. Se ela não existir, ele vai criar uma nova função, func, vai setar o ID, a descrição, e vai dizer que o vetor na posição da função é igual àquela função. E vai dar mais um ao função, a posição função, né? Pos com func no meu programa. E vai dizer no label 15 sucesso, tantas funções e tantos funcionários. Caso contrário, já foi cadastrado. Buscar função é basicamente a mesma coisa. Ele vai dar um buscar função, que é uma operação do form 1. No buscar função, ele vai ver se já existe. Se existe, ele traz a posição. Se não existe, ele dá o -1. Se o resultado que vir for -1, código da função não cadastrado, que significa que a busca não achou nada, né? E se for diferente de -1, ele entra aqui, que ele vai setar, vai chamar de novo aquela função, vai declarar que uma variável auxiliar é o resultado daquela função, para usar só a variável, para não precisar ficar chamando a função direto, sabe? É o mesmo sistema do outro, buscar funcionário. E aqui ele vai setar o texto do text field 8 e do text field 9 com os valores que estão naquele objeto função dentro do vetor função aux. E a mais diferente assim é o excluir função, que é a parte que vai retirar uma função, né? Já que uma pessoa não pode ser excluída, então só a função vai ser excluída. Na função, aqui, tá? Aqui, outro botão 9, int aux. Ele vai chamar o buscar função de novo, que ele vai buscar a função segundo o text field 8, e ele vai iniciar um for para dizer que ele não vai realmente excluir, ele só vai pegar as que estão mais à frente e sobrepor a de trás, entende? Tipo, se eu disser que eu excluir a 2, ele vai pegar 3 e gravar no 2, o 4 gravar no 3, o 5 gravar no 4, assim consecutivamente até a última gravada, que é o postfunc -1. Para não dar erro, tem que fazer esse -1, que senão ele vai tentar gravar uma que não existe, sabe? Vai estourar o vetor, ou estourar o que já foi gravado. Não é necessário, então bota -1 que já tá bom. E vai setar a posição função como -1, para dizer que a posição, se eu cadastrei 5, quer dizer que a posição 5 tá livre agora, entende? Depois que ele já fez esse jogo de volta. E por último, o botão listar. O botão listar, ele vai limpar a lista 2 e a 3 e vai adicionar isso aqui, que é meramente um cabeçalho para que vai ter ali, e ele vai mostrar qual que é todos os IDs e todas as descrições das funções no list 3 e todos os IDs e todos os nomes dos funcionários no list 2. É bem simples, é com for, ele vai fazendo e vai botando a DD item, a DD item, a DD item e vai avançando no vetor, tanto de função quanto de funcionário. Isto. Agora eu vou mostrar como que é o programa, executando ele. Vou limpar e construir, para depois executar e mostrar as funcionalidades. Esta é a interface do programa. Pode ver. E agora eu vou cadastrar algumas funções e alguns funcionários para exemplificar todos. Pode ver que não tem nada gravado ainda, porque eu clico em listar e não aparece nada, nem funcionário nem função, pois os dois vetores, tanto de funcionário quanto de função, estão vazios. Então eu vou cadastrar aqui
o 1 com o nome Alex, um CPF fictício, um RG do mesmo gênero. Vamos botar aqui o João e a Maria. Conta bancária, que é número, e a função 1 e pode ser administrador. Você pode ver que se eu tentar salvar o funcionário, ele vai dizer que eu não posso porque a função ainda não está gravada. Então ele não vai referenciar uma função não gravada. Entende? Vou botar que está ativo. Daí se eu salvar a função, e agora aparece a função aqui, e eu salvo o funcionário. Viu? Aqui em cima, ó, funções funcionário. Se eu listar, tenho um Alex. Agora eu vou botar o 2... João, pode ser irmão do Alex, tendo a mesma mãe e mesmo pai, sem problema algum. Números também fictícios aqui. E o João vai ser a função 2. Função 2, vou botar secretária. Salvar a função, salvo ele, salvo 2. Agora eu vou botar o 3, vou botar o Carlos, um número diferente, um RG também, nome da mãe, vou botar Ana. E o pai, o Gerson. Vou colocar aqui, ó. Agora eu vou usar uma função que eu já tenho. Vamos dizer que ele é um administrador. Então, busquei, existe, ó, um administrador. Então quer dizer que eu posso salvar ele. Agora se eu tentar buscar, vou listar aqui as coisas que eu tenho. 1, 2, 3, tá. Agora eu vou buscar o 1. Eu quero ver como que foi o cadastro do Alex. Eu busco, ele vai me trazer a função junto. Ó. Se eu quiser trazer o 2, buscar o João, e já mudou a função junto. Ó. 2, secretaria, já não é mais o 1, entende? Assim consecutivamente. Você pode ver que se eu buscar o 3, vai vir esse. A função é o mesmo esquema. Eu posso colocar o 2, buscar, vem secretaria. Boto 1, busco. Opa. Ó. Veio administrador. Listo aqui. Agora eu vou adicionar mais algumas funções para eu conseguir demonstrar o sistema de exclusão da função. Tá aqui, manutenção. 4. Limpeza. Salvei. Tá. Tenho 4, né? Vocês podem ver que conforme eu vou botar aqui, ele vai me trazer o que eu pedi. E eu vou excluir o 2. O 2 é secretaria. Secretaria. Excluir secretaria. Eu vou listar, ó, tá excluído. Porém, o João, que é o 2, vou botar aqui, ele usou secretaria. Então a secretaria vai continuar aqui, ó. Vou mostrar 1, ó, 1 é administrador. Agora se eu colocar aqui o 2, se eu tentar botar só o 2 aqui e buscar, ele vai me dizer, opa, não é essa. Esse código não está cadastrado, porque eu excluí, ó, não está aqui. Agora se eu colocar o 2 aqui, que é o João, que o João é da secretaria, vai existir ainda a secretaria por causa da ligação de composição que tinha no diagrama e que tem no sistema, onde o João precisa de uma função, e se ele é dado a função secretaria, a secretaria não pode ser apagada dele, entendeu? Essa secretaria não está salva no vetor função, e sim no funcionário 2, João, do vetor funcionário. Essa foi a apresentação. Obrigado.